e deixo você se apresentar, tá bom? Combinado? Tá ótimo. Então, então, me apresentando. Eu sou a Valéria, sou médica cardiologista, estou formada há 19 anos. Depois que eu tinha mais de 15 anos de formada, resolvi fazer nutrologia, apesar de estar bem na minha área, dentro da cardio, fui fazer nutrologia, e uma nutrologia focada para mudança do estilo de vida, para prevenção de risco cardiovascular, para emagrecimento e para ajustar os fatores relacionados à inflamação crônica de baixo grau e à fertilidade. Bom, depois de tudo isso, eu engravidei. E agora eu digo... Com 41 anos eu engravidei. E tive a minha nenê quando eu tinha 42 anos, a minha bebê tinha 42 dias. Está agora com 10 meses. Olha. E volto agora, durante essa pandemia, para o consultório, durante essa pandemia. Mas o consultório hoje focado bastante na nutrologia e com bastante pergunta a respeito da modificação do estilo de vida e alimentação. E uma dessas perguntas está relacionada ao café, pela correlação entre ele e a doença cardiovascular. E eu convidei você, a Jaqueline, que vai se apresentar agora, para a gente falar junto sobre isso. Jaque, agora é sua vez. Isso aí. Eu sou Jaqueline, sou nutricionista há uns 7, 8 anos por aí. E sempre atuei na área clínica, consultório. Eu gosto bastante de tratar os pacientes. Eu trabalho bastante com emagrecimento, com doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, colesterol alto, que é o que mais acomete a população. E atendo em Santo André, no meu consultório particular, e tem os grupos que eu trabalho também online. Eu gosto bastante de cuidar do paciente, por isso que a gente é da área da saúde, né? Porque a gente tem que gostar de cuidar dos outros. A Jaque é uma mulher, é uma empresária, ela não é só nutricionista, ela é uma empresária, né? É a mulher das redes sociais. Né? Jaque, vamos começar pelas perguntas, pode ser? Então, assim, a primeira pergunta que eu respondi, eu vou tentar organizar aqui as perguntas que têm mais cunho médico e as perguntas que têm mais cunho nutricional, tá bom? Então, eu vou começar com uma pergunta que eu respondi, e que eu recebi e respondi no inbox para a paciente que me enviou. Então, é a seguinte, ela tem hipocloridria, então ela tem uma alteração na produção do ácido gástrico lá dentro do estômago, e ela quer saber se o café faz bem ou faz mal. Então, primeiro de tudo, se você tem, eu vou responder agora para ela, diretamente para todas as pacientes que passam por algum problema gástrico. O café, ele pode piorar o problema gástrico dependendo do problema gástrico. Então, se você tem úlcera péptica, se você já teve sangramento gástrico, se você já tem uma lesão erosiva grave dentro do estômago, o ideal é não tomar o café preto em jejum, tá? Fazer o tratamento do estômago, procurar o gastro, ver se precisa fazer endoscopia, olhar essa lesão, ver se é uma úlcera, ver se não é uma úlcera, ver por que você está passando por essa queixa, se tem ali o Helicobacter pylori, se não tem, como é que vai fazer o tratamento. Depois de feito o tratamento, não existe mais contraindicação, mas tem que fazer o tratamento, tá? Então, pacientes que têm problema gástrico durante o processo de investigação e durante o processo de tratamento, o ideal é não tomar o café, porque o café pode alterar o pH do estômago e piorar a sintomatologia, tá? Então essa é a primeira pergunta, eu respondi por ter um cunho um pouquinho mais médico. Agora vamos lá, Jaque, você. Perguntaram sobre o café e a atividade física, se ele realmente ajuda ou não. No meu trabalho de TCC da faculdade, eu sempre gostei muito de energético. Aí, a gente trabalhou a questão do papel da cafeína, que tem no energético, mas também tem no café, né? Aí tem relação.
na percepção subjetiva de esforço, na escala de Borg. Então, o pessoal que tomou o energético, que a gente manipulou um energético sem cafeína e o outro com. Então, o pessoal que usou o sem cafeína achou que aquele exercício que ele estava fazendo, a bike que ele estava fazendo, mais esforço, ele achou que ele estava fazendo mais esforço do que quem tomou o energético com a cafeína. Então, a pessoa vai lá, faz a atividade física, ela acha que a cafeína ajuda a dar um upzinho. Ela acha que ela está... A percepção melhora, a percepção de facilidade do exercício melhora sob o uso da cafeína como pré-treino. Exatamente. Eu gosto bastante, eu gosto de trabalhar. Quando alguém fala pré-treino, eu tenho um pouco de receio, porque tem pré-treinos e pré-treinos que, além da cafeína, eles têm outros compostos que aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a pessoa tem ou não. Mas, assim, se a pessoa quer o pré-treino, um que realmente tenha comprovação, é a cafeína em si. Ou a pessoa pode tomar no café, que eu indico, é o melhor, né? Ou então manipula e vai começando com as doses e vai aumentando com o tempo, mesmo porque depois, se a pessoa usar muito também, começa a parar de fazer efeito. Então, aí vai ter que ir aumentando a dose, mas é isso aí. Quanto à atividade física, eu acho legal o uso do café e um pouquinho de cafeína, né? Não esses suplementos de cafeína que vem de pronto, eu acho muito alta a dose. Então, eu não indico. Então, mas também, claro, que vai variar de paciente para paciente. Sobre a suplementação do pré-treino, a cafeína é usada há milhões de anos com a finalidade medicinal. Então, ela vem da Arábia, né? A cafeína, o grão do café veio da Arábia e depois veio trazido através das colonizações para a América. Desenvolveu na América, devido à altitude e à latitude, uma grande produção mundial de café, e da onde a gente tira a maior parte da cafeína. O café e a cafeína têm atividade descrita tanto no sistema nervoso central, quanto no sistema cardíaco, no sistema cardiovascular, no sistema digestivo e no sistema motor. Então, o sistema de destreza, de motricidade, altera conforme o consumo da cafeína, né? A gente usa cafeína até para criança. A gente pode usar cafeína principalmente nas crianças que são hiporresponsivas, que tem uma letargia. Eu, por exemplo, tive meu mais velho, prematuro, e ele tinha maturidade do sistema nervoso central, a gente tinha que mandar manipular a cafeína para que ele tomasse. Então, assim, existe indicação terapêutica para a cafeína para diversos órgãos e sistemas nossos, né? Então, sistema nervoso central, sistema nervoso locomotor, sistema cardiovascular, sistema intestinal. A cafeína, ela pode alterar o funcionamento do intestino e às vezes até facilitar o funcionamento intestinal. E sobre a capacidade da termogênese, então, como ela é um termogênico, ela melhora a termogênese e ela causa uma melhor disposição para o treino. Tanto que o trabalho da Jaqueline aí, no final da faculdade, comprova que a percepção de facilidade, de facilitação de realizar o treino depois que toma cafeína ou por suplemento ou por café e vai treinar, fica mais fácil. Então, ele é um pré-treino, talvez o mais simples, o mais popular e o mais barato deles, né? E que tem uma eficácia. Sim. Não é isso, Jaque? Sobre a pergunta que eu recebi de arritmia. Então, eu vou responder aqui. Bom, nós temos uma pesquisa da Universidade de Harvard junto com a Universidade da Karolinska, que é uma universidade lá próximo de Estocolmo, na Suécia, que diz o seguinte, que quando a gente olha especificamente a doença cardíaca, então a insuficiência cardíaca, o café previne a insuficiência cardíaca. E como que ele previne? Foi estudado em estudos de corte, nível de evidência B, não é uma evidência A, mas são estudos de corte que olham que o café dá energia para a célula muscular do miocárdio.
Então, o miocárdio contrai com mais força. O paciente que tem insuficiência cardíaca melhora da sintomatologia da insuficiência cardíaca, do cansaço, da falta de ar, porque o café faz com que aquele bombeamento do coração seja mais eficiente. Porém, a gente não pode, quando a gente trata a insuficiência cardíaca, a gente tem um limiar de frequência cardíaca que a gente não deve ultrapassar. O café, ao mesmo tempo que ele melhora a força contrátil, ele faz com que o coração bata mais vezes por minuto. Então, todos nós sabemos que quando a gente bebe café, a nossa frequência cardíaca aumenta. Né? Ele desenvolve neurotransmissores que facilitam o aumento da frequência cardíaca. Então, o que a gente faz para esses pacientes que têm insuficiência cardíaca e que a gente sabe que tem benefício? A gente tem que dosar a dose, né? A gente precisa limitar a dose. Então, a gente não pode, não deve retirar o café por completo, mas também não deve exagerar no café. Então, o que seria seguro para um paciente com doença cardíaca tomar e não desencadear uma arritmia? O seguro, que a gente tem estudado até agora, seriam 2 xícaras médias de café. Eu gosto de falar média porque eu fiz faculdade na Federal do Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul eles bebem café de litro. Não tem a xícara pequenininha, sabe essa xícara pequena? Eles bebem chimarrão, né? Assim. Mas quando eles vão... Mas quando a gente vai na casa de alguém, pelo menos quase todas as casas que eu fui em 6 anos de faculdade de medicina, quase todas não, em todas, que eu fui nos 6 anos da faculdade de medicina lá no Rio Grande do Sul, e nisso eu incluo aí a família do meu marido, que é gaúcho, o café é servido numa xícara de chá, né? Então tem uma grande quantidade de café ali. E não é uma xícara de chá preto, até estou olhando se eu tenho aqui perto, mas não está perto. Não é um café cheio até ali. Então, para recomendação cardiovascular, são 2 xícaras pequenas de café, que é a xícara do café pequeno. Né? Você desse tamanho. Essas 2 xícaras são as xícaras que são seguras sobre o ponto de vista cardiovascular. Então, quando a gente olha sobre o ponto de vista cardiovascular, são 2 xícaras pequenas, não aquela grande, muito menos o balde, né? Agora, quando a gente tem pacientes, e isso a gente vai ter que respeitar a individualidade de cada um. Tem paciente que bebe um pouquinho de café e tem muita arritmia. Geralmente, esses pacientes já têm alteração na válvula mitral, muito relacionada ao prolapso de válvula mitral, o ecocardiograma, ou pacientes que já têm arritmia do tipo TAC supra, fibrilação atrial ou flutter atrial no Holter. Então, esses pacientes que já têm alteração nos exames cardíacos, sobre o ponto de vista ritmogênico, a gente precisa prestar mais atenção. Seguramente até 2 xícaras, mas 2 xícaras pequenas, porém, se o paciente começar a falar assim, eu não estou me sentindo bem com essas 2 xícaras de café, eu vou tirar, eu tive um pouco de palpitação, foi logo depois que eu tomei o café. Então, aí eu prefiro usar ou descafeinado, ou usar só uma xícara pequena por dia com leite, nunca ele sozinho, né? Então, aí o café, agora falando do café e a doença cardiovascular. Se a paciente tiver só arritmia, ela não tem insuficiência cardíaca, ela só tem arritmia, o ideal é usar o descafeinado, tá? Então, porque o benefício está comprovado em quem tem insuficiência cardíaca. O benefício não está comprovado em quem não tem insuficiência cardíaca e tem arritmia. Então, como tudo na medicina, a gente tem que pesar risco e benefício. Então, o benefício comprovado na insuficiência cardíaca pela Universidade de Harvard e a Karolinska na Suécia provam que a gente melhora a contração miocárdica quando a gente usa até 2 xícaras por dia. Quando o paciente só tem arritmia cardíaca e não tem insuficiência cardíaca, eu prefiro usar o descafeinado. E quando essa arritmia foi documentada pelo Holter ou pelo eletro, e a gente conseguiu avaliar que existe ali uma arritmia persistente, um flutter, uma fibrilação, um ataque supra, então eu prefiro não prescrever e no máximo usar café, porque hoje em dia está muito fácil, né, já que a gente tem as cápsulas descafeinadas, né, inclusive com sabor, né, então acho que é muito mais fácil de usar. E agora, não sei se você quer falar uma outra situação e depois eu vou falar sobre o café e a fertilidade. Quero sim. Eles falaram sobre o café
se tem problema com idoso, geralmente. Aí eu falei, bom, depende do meu paciente. Depois eu falei, vamos ver no ponto da medicina com a doutora Valéria. No meu ponto de vista, se o idoso for saudável, não tiver nenhum problema, não tem problema. Agora, se ele toma muito medicamento, já toma muito medicamentos psiquiátricos, eu não, assim, eu indico, mas assim, vamos tomar uma xicrinha? Vamos tomar 2, de preferência sem açúcar, com o mínimo possível de ou se não tem que ser doce, com o mínimo possível de adoçante ou o mínimo possível de açúcar, porque assim, o café ele é um alimento, ele é natural, mas tem as contraindicações, né? O que você acha do idoso com patologia, assim, alguma patologia cardíaca? A gente precisa individualizar o tratamento, né, Jaque? Se for uma patologia cardíaca e ele tiver insuficiência cardíaca, está indicado. Se ele tiver uma patologia cardíaca que for valvar, uma insuficiência mitral, uma insuficiência aórtica, se ele tiver uma estenose aórtica, não está indicado. Então, a gente precisa individualizar o tratamento, porque a gente está pensando num idoso doente. Agora, se a gente pensar num idoso saudável, não tem uma contraindicação formal. Há, inclusive, um estudo que prova prevenção do diabetes através do café. Então, o diabetes pode ser prevenido, claro que não é uma prevenção assim, que a gente diga, nossa, vou tomar café de litros para nunca ter diabetes, né? Não é uma coisa assim extremamente significativa, mas existe prevenção e a prevalência do diabetes no idoso é muito alta. Então, o uso do café pode ajudar a prevenir uma comorbidade muito, muito prevalente dentro dos idosos, né? Que é muito comum entre os idosos. A gente precisa individualizar cada caso, mas olhando especificamente para os idosos, as comorbidades mais evidentes dos idosos, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes. Hipertensão, se a gente usar até 2 xícaras, não altera. Insuficiência cardíaca, a indicação formal é indicação fazer para melhorar o miocárdio, a contração do miocárdio. Diabetes, a gente pode fazer prevenção com a suplementação do café e a gente pode fazer um ajuste de dose individualizando cada caso. Quando é uma contraindicação, quando esse paciente tem um problema morfológico cardíaco, né, dentro da estrutura cardíaca valvar, ou quando esse paciente tem uma alteração dentro da área elétrica do coração, né, sobre o ponto de vista elétrico do coração, porque ele vai taquicardizar e vai piorar a situação. Sim, assim, a gente quando fala café, a primeira coisa que vem na nossa mente é cafeína, mas o café também tem outros compostos, sim, tem ácido clorogênico, tem outros compostos que vão ajudar na saúde. Então, as pessoas falam, mas eu vou tomar um café descafeinado, e aí? Eu não vou, tipo assim, ter energia? Não, ele tem outros compostos que também vão te ajudar na saúde, né? Não só, assim, a cafeína do café, entendeu? O café tem vários itens que ajudam o usuário, né? O consumidor. E falando ainda da história da doença cardíaca e da repercussão cardiovascular do café, quando a gente vai ver que o café tem polifenol, que o café ele tem antioxidante, quando a gente vai olhar isso, a gente percebe dos estudos de corte, de sequência de longo prazo de corte, a gente percebe que os usuários de café desencadeiam menos aterosclerose. E por quê? A aterosclerose é a inflamação que vai desencadear o depósito de gordura dentro da artéria coronária e isso vai culminar com um infarto. Que é o possível morte súbita, enfim, e o que a gente não quer é infartar, né? Então, na vida ninguém quer morrer de infarto, assim, não dá nem tempo de se despedir, né? Então, o café melhora esse processo de aterosclerose, o café é benéfico para o processo de aterosclerose, porém, é que nem veneno, né? A diferença entre, como é que é a história daquele ditado sobre o perfume? A diferença do remédio e do veneno é a dose. É a dose.
se você usar uma quantidade gigantesca de café, o balde de café lá do Rio Grande do Sul, como eu falo, se usar esse balde várias vezes ao dia, 2 litros de café por dia, você facilita a vasoconstrição da artéria coronária. Então, se você já tiver ali uma lesão de 40%, 50%, 60% na artéria coronária, você pode ter uma obstrução do fluxo sem necessariamente aumentar a placa. Você não aumentou a placa, mas o fluxo diminuiu. E aquela obstrução que estava ali de 40%, 50%, então vamos dizer que isso aqui estava obstruindo aqui. Ela contrai e ela faz uma constrição completa de maneira que o paciente infarta. Então, e o paciente pode até evoluir com um óbito por causa disso, né? Então, o excesso de café, além de poder provocar arritmia e fazer baixo débito por arritmia, ele também pode fazer uma vasoconstrição de artéria coronária e levar a uma isquemia coronariana. Então, a gente tem que, quando a gente recomenda para um paciente que tem fator de risco, a gente quer que ele faça termogênese, a gente quer que ele emagreça, a gente quer que ele previna a doença cardiovascular, a gente quer que ele vá para a academia e se sinta mais exposto. A gente quer tudo isso, mas a gente precisa que ele faça tudo isso, mas sobre uma limitação de quantidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, é essa limitação de quantidade para a atividade física, ou para o benefício cardiovascular, ou para o benefício da pressão, ou para o benefício da doença coronariana de maneira em geral. Exato. O que eu ia falar? Questão do café, por exemplo. Quando eu tomo o café, se eu tomo puro, começa a me dar... Eu tremo, começa a me dar calor, tipo, só frio. Tá fazendo se eu tomo ele puro. Exato. Mas, por exemplo, se eu tomo ele com leite, fico tranquila. Eu não posso tomar o café assim puro, porque eu tenho um pouco de sensibilidade à cafeína agora, né? Depois de tanto energético que eu tomei na faculdade, hoje eu já não tolero mais muito bem. Você chegou a fazer seu teste genético, Jaque? Você chegou a fazer teste genético? Ainda não, mas eu tô pesquisando para ver se eu sou metabolizadora lenta, né? Você sabe que depois que eu descobri que existe teste genético, né, já faz uns 3 anos isso, para mim é muito mais fácil de organizar isso com o paciente quando a gente vê isso. Primeiro porque eu consigo entender como é que é o metabolismo na termogênese. Tudo bem aí? Apareceu que estava bloqueado? Aí, o quanto que isso vai influenciar na termogênese e o horário do café, porque quem é metabolizador lento do café, a gente não pode tomar o café depois das 17, 18 horas, né? Porque aí não dorme. Eu tenho certeza, eu não fiz o teste genético para o café, mas eu tenho certeza que eu sou uma boa metabolizadora, porque eu tomo a hora que for e durmo bem. A Dianese, minha amiga, escreveu aí ontem ou anteontem, não sei, ela me escreveu: Valéria, se eu não tomo café, eu não durmo. Então, cada um tem uma maneira, né? Eu queria falar aqui sobre a fertilidade. Tem uma pergunta sobre fertilidade. Eu até passei recentemente por essa situação, né? Porque eu tenho uma bebê de 10 meses. Quando eu decidi que eu ia engravidar e ia ter uma neném, eu já tinha 40 anos, né? E não sabia que ia ser uma neném, mas sabia que ia ser um neném, né? Eu não sabia o sexo ainda. Quando eu decidi, eu fui ler a respeito do café para a fertilidade. Então, quando a gente olha, tanto pela medicina chinesa, que não é a medicina que eu pratico, mas tanto pela medicina ayurvédica, quanto pela chinesa, quanto para os estudos de fertilidade publicados na medicina tradicional ocidental, o café não é benéfico para a fertilidade. Então, por quê? Ele pode fazer vasoconstrição dos microvasos que vão fazer a irrigação, tanto do ovário, quanto alterar o endométrio, quando a gente vai fazer o implante daquele embrião. Então, seja por fertilização in vitro, seja por gravidez natural, se de repente a gente engravidou, né, não está fazendo esse processo de tentativa e está tomando café, ok, a gente só, depois da gestação, depois de diagnosticada a gestação, a gente precisa limitar o uso, mas principalmente no primeiro trimestre, né? Mas se a gente está tentando, se existe essa palavra de ser tentante, o ideal é restringir por completo enquanto a gente está nesse período de tentante.
Eu tenho uma paciente do consultório que está fazendo agora o tratamento para fertilização e ela me disse, Valéria, eu não consigo ficar sem. E ela até me falou, eu não sei como é que você conseguiu, porque ela sabe que eu adoro. E eu ofereço café para todo mundo que vai no consultório. E eu bebo, no dia que eu estou no consultório, eu bebo muito café, porque todo mundo bebe café comigo. A primeira lei para chegar no meu consultório é ter tempo. A pessoa precisa chegar no consultório com tempo. Porque eu converso e vai demorar tempo a consulta. A segunda, então, se a pessoa vem, olha, eu vim ficar 20 minutinhos aqui que eu tenho um problema lá no banco para resolver, olha, nem venha. Não venha, porque tem que vir para ficar com tempo comigo. A primeira lei é essa. A segunda, eu convido para o café. Se a pessoa não quiser, ou se tiver problema gástrico, aí ela toma um chá, mas eu bebo café. Resumindo, essa paciente disse, mas você adora café. E eu fazendo fertilização, eu não consigo ficar sem, eu também gosto e tal. E aí, o que a gente fez? A gente montou um esquema de café descafeinado, dia sim, dia não, para ela poder... Ela falou assim, olha, eu olho para a minha máquina da Nespresso e sinto como se tirasse alguma coisa de mim. Eu falei, eu conheço essa dor. Então, você vai fazer o seguinte, porque também a sensação de ansiedade da falta do café pode piorar o processo. Então... Você fica pensando... e aí é melhor não. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai tomar o café descafeinado, dia sim, dia não, e assim ela tá indo. Então, em termos de medicina chinesa, em termos de medicina ayurvédica, e em termos de medicina de trabalho publicado, a gente não tem muito trabalho publicado, mas o que a gente tem, o ideal é tirar a cafeína por causa da vasoconstrição dos pequenos vasos que dão a vasculatura e vão levar a nutrição para os folículos do ovário e depois, na segunda fase, aí, do implante do endométrio, né? Durante o período do implante lá na região do endométrio. Então, nesse período, eu não gosto de prescrever. Aliás, não é que eu não gosto, eu não prescrevo e contraindico o café. Assim como o chá preto. O chá preto também pode fazer isso. Então, também, por causa da xantina, também pode fazer isso. Então, também tiro para as tentantes o café nesse período. E uma coisa que é legal a gente falar é que no descafeinado tem uma concentração pequena de café também, né? Então ele não é de café, perdão, tem uma concentração pequena de cafeína também. Então ele não é isento de cafeína, ele tem uma concentração muito pequena, mas ainda tem uma concentração lá dentro, né, Jaque? Sim, sim. Outra coisa, o que eu ia falar aquela hora eu esqueci, por exemplo, Jaque, o paciente fala, né, já que legal, vou tomar café para prevenir diabetes, não sei o quê. Aí o paciente acha que já pode tomar 5 cafés no dia e cheio de açúcar. Eu falo, não, peraí, aí não adianta nada. Se você for tomar um café cheio de açúcar, filho, aí você tá contribuindo para sua diabetes, entendeu? Então eu falo, gente, tenta. Porque assim, quando a pessoa, eu falo para ela, toma sem açúcar. Ah, não consigo. Então, tem 2 casos que eu estimulo o paciente para ele conseguir tomar sem açúcar. Ou, tira de uma vez, você vai ficar 7 dias achando ruim, reclamando, não sei o quê, e depois de 7 dias, beleza. Ou então, por exemplo, já que eu coloco 5 gotas de adoçante no meu café. Eu falo, então beleza, fica essa semana com 5 gotas. Semana que vem, você põe 4 gotas a semana toda, 7 dias. Depois na outra, 3 gotas, 2 gotas, 1 gota e nada. Exato, porque tem gente que tem uma boa resposta com tirando de uma vez. Agora tem gente que tem que ser aos poucos e por causa do paladar, né? Você sabe, Jaque, que assim, quando você falou do adoçante, eu queria lembrar uma coisa. Nós temos uma pesquisa brasileira grande de doutorado da Unicamp sobre sucralose e bebida quente, entre elas o café. Aumenta a produção de células neoplásicas in vitro. Então, sucralose e bebida quente, nunca. Portanto, não deve usar esse adoçante. Aspartame e ciclamato estão liberados pelo FDA, está liberado pela Anvisa. Pode usar? Pode. Mas é ideal? Não. Altera a microbiota intestinal, né, já que a gente fez o curso juntos de microbiota. Sim. Altera a microbiota intestinal, pode levar picos de insulina do mesmo jeito. Então, o ideal é não usar. Se for usar o adoçante, eu prefiro os naturais, xilitol, eritritol, talmatina, que é bem difícil de achar, e estévia, tá? Então, se for para usar o adoçante, nós vamos usar esses naturais. Sim. Café é para tomar com açúcar? Não.
Café é para tomar com mel? Não. É para usar com açúcar de coco? Não. É para usar com açúcar demerara? Não. Falou a palavra açúcar? Não é para usar. Se usou, começou com A? Não. Tá? Então, não fazer de coco, de demerara, de beterraba. Não, café é café. Alguém bebe vinho e coloca lá dentro do vinho o açúcar? Bom, eu até conheço uma prima minha que faz isso. Mas a gente não bebe. Por quê? Porque existem taninos dentro do vinho que vão fazer com que aquele gosto seja específico. A mesma coisa é o café. Ele tem uma quantidade específica de taninos, ele tem uma quantidade específica de buquê, de cheiro. Então, a textura do café muda de acordo com a região, a altitude, latitude do grão. Então, isso é uma coisa que a gente vai evoluindo à medida que a gente vai sabendo tomar o café, vai tomando o café, e isso é uma coisa que é mascarada pelo açúcar. Tá? Então, a gente precisa aprender a tomar o café sem. Eu estou vendo aqui que tem bastante gente legal que entrou aqui. Olha só o Dr. Décio, da Agulhas da Fertilidade. Este homem é uma sumidade na área. Não tem ninguém como ele no Brasil. Dr. Décio, parabéns aí pelo seu trabalho. Um trabalho brilhante, ostentante, emocionante. Eu assisto todos os dias aqui no Instagram. Todos os dias me emociono com as histórias. Não gosto nem de falar. Porque eu me emociono com as histórias dele, das gestantes que engravidam, ele faz acupuntura para fertilidade, faz consulta voltada para fertilidade, é um ginecologista de mão cheia, adoro o serviço dele. Parabéns, doutor Décio. Quem está aqui que eu vi, a Lígia foi minha residente, Lígia lindona, está aqui, foi cardiologista.